Quando pensamos em power metal na América Latina, o Brasil costuma usar como grandes referências bandas gigantes como Angra, Xamã e Rata Blanca. Mas se a gente olhar em direção da Argentina, descobriremos um grande nome que ajuda a moldar o metal hispânico desde os anos 90. Hoje apresentamos Lorin, uma das bandas mais respeitadas do cenário portenho. A história começa em meados de 1996 em Buenos Aires. O guitarrista Emiliano Obregón decidiu se desvincular de seus projetos com o objetivo de construir uma banda do zero que unisse a velocidade do power metal à crueza do heavy rock tradicional. Pouco tempo depois, o baterista Herman Hills se juntou a ele, e juntos se tornariam uma espinha dorsal que sustentaria o grupo pelas próximas décadas. Mas por que Lorin? Se você é fã da literatura fantástica, deve ter pegado a referência logo de primeira. O nome original foi diretamente inspirado no reino élfico de Lothlórien, da obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Mas por pura questão de estética visual e identidade da marca, decidiram mudar para Lorien. Os primeiros anos foram marcados por fitas demo e ajustes naturais da formação, enquanto a banda criava sua própria identidade. A grande virada veio em novembro de 2000, com o lançamento do álbum de estreia chamado Utopia. O disco trouxe um bom resultado na Argentina, ganhando também distribuição no Brasil, México e Uruguai, e alcançando o mercado europeu exigente, como Alemanha e Finlândia, sem perder o fôlego. E aproveitando o alcance do seu primeiro disco, a banda retornou ao estúdio em 2001 para lançar o Antes de Tempo. Com esse disco, a banda consolidou sua assinatura musical e trouxe um forte senso de comunidade ao incluir versões covers de bandas que moldaram o metal hispânico, como Skid Row, V8 e Rata Blanca. E essa explosão nos palcos não demorou para acontecer em escala continental. Em 2003, lançou seu terceiro disco, intitulado Paradigma, dando início a uma imensa turnê sul-americana que percorreu mais de 40 cidades. A energia das apresentações era tão avassaladora que a banda conseguiu lotar o lendário Clube Cemento, em Buenos Aires, para gravar o seu primeiro registro oficial ao vivo, mostrando que conquistou seu espaço no cenário latino-americano. A consagração definitiva vem em 2005, quando a banda foi escalada para o Monsters of Rock da Argentina, dividindo o line-up principal com lendários como Judas Priest e Whitesnake, e provaram que o metal cantado em espanhol tinha porte e peso para encarar qualquer gigante do planeta. Como em qualquer outra banda, também passaram por testes de fogo. Em 2006, o vocalista Javier Barroso deixou a banda, e com isso correram risco de encerrar suas atividades. Mas a entrada do vocalista Lucas Guerardo trouxe um novo respiro, permitindo à banda experimentar nuances mais voltadas ao hard rock e ao heavy metal tradicional, sem perder suas características. Essa transição madura ficou evidente em discos marcantes como Barro La Cruz, lançado em 2007, e A Um Sigo Latiendo, lançado em 2015. Mesmo passando pelas transformações da indústria musical e as inevitáveis mudanças de integrantes, não pararam de produzir. O lançamento do elogiado álbum La Magia del Caos e as recentes turnês internacionais por países como Peru, Colômbia, Costa Rica e México provaram que o motor da banda continua extremamente regulado. Sob o comando do veterano Emiliano, Loreen permanece como uma verdadeira instituição do metal latino-americano, uma prova viva de que o rock feito abaixo da linha do Equador também tem sua relevância. Se você já conhecia, comente aí qual o projeto deles que mais te marcou, e se não conhece, já aproveita para ouvir a sua discografia. Não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos, ative o sininho e até a próxima!